Nós fomos ver um filme ontem na sala de cinema do IAVEC. Eu cheguei, fiquei conversando com o cara lá e passou, esqueci. Então vamos ler aqui Atos 26, 24. Eu vou ler o versículo 24, 23 e 24. Então, a gente olha assim e dá vontade de ler tudo, né? Vai ficar muita coisa, né? Eu ler a Bíblia toda. Mas vamos ler aqui o 23 até o 25, amém? Então vamos convidar alguém para fazer essa leitura. Vou convidar quem vai ser o leitor de hoje. Olha, Fernando, você ontem que estava vendo o filme. A Catherine não vai dar testemunho hoje, Catherine? Você quer... Não veio? Quem é essa moça do lado? Parecendo a Catherine. Sua amiga. A Catherine não veio. Então, Fernanda, você pode vir aqui, Fernanda? Você gostou do filme, né, Fernanda? Eu gostei do bolo que você levou. Esse não, outro. Amém. É Atos 26, verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Amém. Pode fazer oração. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de encontrarmos as tuas verdades na palavra. Deus, clareia as nossas mentes, o nosso entendimento, Jesus, para que possamos entender o propósito que tens para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a obedecer e a fazer com que o seu evangelho seja pregado, em nome de Jesus. Amém. Bem, ontem nós tivemos vendo esse filme, foi muito interessante, muitos momentos assim, importantes, desafiadores, que podem abrir a mente da pessoa para mostrar as crises que tem nos bastidores de igreja, etc. Muito bom. E também mostra essa questão da fé, que a fé não pode ser uma coisa assim totalmente irracional, tem que também haver uma boa dose de racionalidade. Então, fé, hoje em dia, se a pessoa acreditar na ressurreição, ele dá a aparência de ser uma pessoa bizarra, né? É uma bizarrice você crer na ressurreição. Foi isso que Festo falou para Paulo: Paulo, você é um cidadão bizarro, esquisito, você acreditar nisso? Nenhum cidadão romano acreditava na ressurreição. A Luz me emprestou uma fita sobre os crentes, missão estrangeira, novas tribos, e conta como é que foi liberto o povo Muque. Ele chega lá, um missionário, e aprende a língua, e fala de Jesus, de toda a história do Novo Testamento, aquelas histórias finais, as últimas semanas. Ele fala também do Antigo Testamento. E quando termina tudo, a tribo diz assim: Taô. Quer dizer, é verdade, é verdade, é verdade. É estranho como é que uma pessoa que não tem cultura nenhuma chega a uma conclusão que é verdade e fala na sua língua: Taô, Taô. É verdade, é verdade, é verdade. Eles tiveram pouca instrução para ter uma certeza, mas a fé é isso. Agora, como Paulo mostra ali para o Festo, Berenice e o Herodes Agripa, eles não acreditam. Eles
acredita em parte, né? Mas eles não têm uma reação como teve a reação do povo muco e do povo primitivo. Eles eram bem instruídos, os romanos, era o rei Agripa, Herodes Agripa, e Berenice, sua irmã, que era também mulher dele. Ele tinha, a irmã era mulher dele, tinha mais outra. Ele era bem confuso. Aquela história de Berenice com Agripa, que era irmão, ele era incestuoso, ele vivia um pouco com a irmã. E ela ia, voltava, estava sempre por ali. E ele então não acreditava, quer dizer, não tinha fé. Ele acreditava, mas não tinha fé. Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver sobre crença, não crença e fé. É tudo quase a mesma coisa. Então, primeiro, a crença é uma necessidade humana. As pessoas vivem porque acreditam que estão vivas e vivem. Então, a crença, acreditar, é uma forma simples, natural, de você viver. É uma forma de vida, acreditar. A crença faz parte da existência, por isso que Descartes falava, penso logo existo. Porque acreditar é viver. Todas as pessoas que vivem, elas acreditam que vivem. Acreditar é normal, é como respirar. Não existe uma pessoa que não acredita, a não ser os que estão mortos, então esses não acreditam em mais nada. Mas todas as pessoas que estão na Terra, estão vivas, elas acreditam, porque a própria vida consiste em acreditar. Ninguém vive sem acreditar. O ateu acredita que não existe Deus, e tem também as outras crenças em si mesmo. Acredita que existe, acredita no que vê. É uma forma natural de pensar para viver. Ninguém vive sem acreditar. Então a crença, acreditar, é muito normal, muito até simples. Os ateus acreditam que não existe Deus, né? E acreditam na sua força, acreditam nos seus planos, acreditam na sua maneira de pensar como viável, como realmente uma possibilidade de alcançar, de avançar, de ter, de conquistar, de ser o primeiro, de vencer, de certo. Todas as pessoas acreditam. Eles vão na guerra porque acreditam, vão fazer negócio porque acreditam, fazem comércio porque acreditam, constroem uma casa porque acreditam, deixam de ir porque acreditam. Então Jesus reconheceu que os não cristãos, quer dizer, não cristão não seria o caso. Jesus nunca pensou que a pessoa seria cristão. Mas Jesus ele admitia que os filhos das trevas são até algumas vezes mais sábios do que o filho da luz. Porque eles acreditavam no tempo de Jesus, acreditam hoje, acreditavam antes de Jesus, acreditavam desde o dia que vieram ao mundo e começaram a pensar, digamos assim, quando chegaram à idade da razão, então começaram a pensar e dizer, eu acredito em tudo que eu faço, especialmente naquilo que faz, porque era mais fácil. A crença não precisa ir muito adiante, acreditar. Acreditar basta ver, você vê, acredita. Ou então você toca, acredita. Você ouve sobre notícias, etc. Você admite como verdade. Você admite como verdade os cálculos, as formas matemáticas. Tudo isso você acredita. Agora, tem aqueles que não acreditam. E quando Paulo faz o seu discurso, você vê que ele faz uma belíssima introdução, muito grande, a introdução de Paulo. Ele passa a falar sobre o Antigo Testamento e vai avançando. Ele cuidadosamente vai falando da ressurreição, porque a ressurreição era um ponto muito polêmico. A ressurreição era um ponto que afastava as pessoas por causa da incredulidade que era muito grande a respeito da ressurreição. Por isso que Paulo diz assim, você por acaso acha incrível que Deus possa ressuscitar os mortos? Quer dizer, quando essa palavra incrível no Novo Testamento, então Paulo está dizendo o seguinte, você
não acredita, porque a palavra incrível, aqui nesse texto, ela é uma negação da fé, porque fé é pistis e inacreditável, incrível, é ápice, é só um prefixo, o a, que torna a fé inválida. Quer dizer, o Paulo estava dizendo para Berenice, para Festo, para Agripa, vocês acham que não é possível, inacreditável, que Deus possa ressuscitar os mortos? Porque esse era um ponto crucial, importante. Ou Paulo teria que falar sobre isso, ou a sua fala ficaria mais ou menos como uma ilustração, como apenas uma introdução, sem chegar a uma conclusão e sem chegar no cerne do assunto. O que Paulo tinha em mente é o seguinte: eu tenho que falar da ressurreição, porque a ressurreição é o ponto principal do Evangelho. Sem a ressurreição, Paulo depois viria dizer que é inútil a nossa fé. Então, somos criaturas miseráveis, comamos e bebamos que amanhã morreremos, porque se não tem ressurreição, não tem verdadeira religião. A ressurreição é o ponto crucial, é o ponto central do Evangelho, é a essência do Evangelho. E Paulo estava questionando com Agripa, com Festo e com Berenice, que estava sempre por ali, de que eles achavam impossível isso. Eles não acreditavam, eles não tinham fé, eles não tinham a crença, eles nem acreditavam de forma alguma na ressurreição. Eles acreditavam na história do judeu, né? Mas Paulo faz um desafio quando ele diz assim: você acredita em profecia, Agripa? Porque ele queria puxar a Agripa para o assunto dele. Talvez Paulo, na verdade, admitisse que a Agripa não acreditava muito, mas ele puxou Paulo dizendo o seguinte: se a Agripa dissesse assim, eu não acredito nessa história de judeu, ele era o rei de judeu, os súditos iam falar assim: a Agripa é uma apóstata, a Agripa é um incrédulo, e eu ficar revoltado. Então a Agripa ficou calado, quer dizer, ele tacitamente ele disse que acreditava. E quando você fica calado, você acha que pode ser verdade. Mas Paulo sabia que ele não acreditava. Ele nem sequer tinha uma crença formada sobre a ressurreição, porque não é muito simples. Por isso que há um grande questionamento, os filósofos até hoje, eles admitem, eles ensinam que a ressurreição é um mito, que Jesus nunca ressuscitou, que isso é uma história inventada pelos discípulos. Eles fazem isso para destruir a fé, porque se a pessoa for perder a convicção a respeito da ressurreição, ele perdeu tudo. Ele pode continuar acreditando em tudo o que quiser. Ele pode acreditar na doutrina, ele pode ser um pentecostal bem fervoroso e acreditar nos dons espirituais, ele pode acreditar que pode orar e ressuscitar um morto, ele pode acreditar em tudo. Mas se ele não acreditar na ressurreição, nada disso tem importância, porque vira tudo fumaça se não tiver a ressurreição. Então Paulo colocou na mesa da discussão a ressurreição. E para a questão histórica, a história e o valor da história, o valor da história é Cristo ressuscitado. A história é aquilo que Paulo contou. É bonito, mas o valor da história, o valor moral, a beleza, o valor estético da história do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Esse é o valor moral estético, é o valor da história. É a prosa da vida verdadeira, a prosa verdadeira da vida, daquilo que você vive do Evangelho, é a ressurreição de Jesus. Você pode fazer tudo, o que quiser. Você pode acreditar num monte de coisa, pode acreditar em Moisés, que ele falou um monte de coisa, mas quando chega na ressurreição, se você não acreditar, você está perdendo o seu tempo, você não tem esperança nenhuma, porque sem a ressurreição, nós não temos esperança. Sem ressurreição, não existe Evangelho. Então, quando ele falava que você acha incrível, então tem a crença, e você pode acreditar, e tinha a incredulidade, que era a questão
do grupo que estava ali. Do Benedito, do Agripa, da festa. A Fernanda leu Festo, pode ser que seja Festo, né? Eu falo sempre festa. Mas é que no Nordeste abre mais as vogais, não é? Aqui, umas palavras. Mas você não acha mais bonito festa, Fernanda? Então, esse pessoal não acreditava na ressurreição de Jesus. Então, eles são, na verdade, o protótipo, o padrão dos filósofos de hoje. Aí você vê que a classe dominante não acreditava na ressurreição. Talvez se você for no congresso, por exemplo, ou se você for numa faculdade, e você falar assim, Jesus, eles falam, sim, existiu. Moisés, também, os apóstolos, ninguém vai negar que existiu todos os apóstolos, com toda aquela festa que houve. Mas se você falar ressurreição, você vai se transformar num bizarro, igual o Festo gritou, né? Para Paulo. Paulo, você é esquisito, você é maníaco. Então, para Festo, Paulo era um fanático. O fanático é aquela pessoa, porque Paulo tinha um aspecto assim que parecia um fanático naquele momento, né? Ele defendia com toda ênfase, com todo entusiasmo, aquilo, ele defendia toda a tese. E para Festo ele era um fanático, que é a palavra mania no grego. Daí que vem o maníaco, que a mania, porque para Festo ele leu tanto que começou a ficar periférico. Quer dizer, ele fala maníaco e periférico, começava a perder o juízo. Quando falou da ressurreição, foi tido como uma pessoa que perdeu o juízo, que é uma palavra grega composta de doido e periférico. Quer dizer, pessoa que ficava na lua, quer dizer, com a mente fora do lugar, fora de si. Por isso que é traduzido como estás louco, ó Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Porque se tinha notícia naquele tempo, como às vezes acontece hoje, que a pessoa que for estudar muito, não tiver uma ordem, ele pode realmente ficar fora do juízo. Pastor Emiliano, lembra do Valentim? Então, o Valentim, cristão, e ele começou a estudar, depois ele botou na cabeça que ele era capaz de pegar a Bíblia, colocar, estudar, e fazer de um jeito que ele ia encontrar Deus. E ele começou o estudo dele 7 horas, 19 horas da noite, e varou a noite. Quando foi 7 horas da manhã, ele já estava pirado, como diz, periférico, né? Ele atrapalhou a cabeça dele. Ele ficou ruim mesmo, tanto que foi parar no sanatório. Precisou 4 homens segurar ele, jogar no camburão e levar ele preso, depois levou para o hospício. Ficou um tempo, depois saiu. E era meu amigo, e toda vez que eu ia lá pregar, ele era o primeiro que ia lá ouvir. Nossa, eu não ensinei essa coisa para ele, ele que quis aprender, encontrar Deus. Ele depois deu um tabuleiro e começou a fazer aquele jogo de sinuca, mais para lá, mais para cá. Agora eu te encontrei. Acho que aí o diabo deve ter aparecido, porque ele achava que era possível, pela razão ou pela sua capacidade de encontrar Deus, e realmente foi um desencontro total. Foi trabalhar no banco no outro dia, deu um murro na mesa, estourou a porta do banco e começou a gritar que era Jesus. Então o Festo olhou para Paulo e disse: você é um maníaco. Às vezes você vê algum tipo de cristão, porque no filme de ontem apresentava um pastor um estilo maníaco, não é, pastor? O pessoal que estava lá viu que era Mateus, a Verônica que cedeu a Sara, outros irmãos amigos, o Flávio estava lá, então, os professores do seminário, que eu tenho uns encontros com ele de vez em quando. Então, era um tipo fanático, fanatizado. Ele decorava umas coisas e tinha aquilo de cor. E ele fez o que para fazer a sua mensagem? O Burt Lancaster, que interpreta um tal de Elmer Grant. E ele decora o Inferno de Dante
O inferno de Dante foi muito usado pelos pastores para aterrorizar a igreja. Quando o inferno, como se faz hoje e se conhece, é o inferno do Dante Alighieri. Aquele salão que tem ali na São Sebastião, que é o nome dele, é o Dante Alighieri, um grande pintor, artista, plástico, italiano. Ele pintou o inferno. E o inferno dele é que prevaleceu, especialmente na Igreja Católica. E os protestantes também se inspiravam na imagem que ele fez, no desenho artístico, nos quadros de Dante, para mostrar o inferno. E o Elmer, esse americano, guarda tudo aquilo, mas ele era um fanático bem profissional, né? Ele fazia aquilo para poder cativar as pessoas com o inferno, com o diabo, aquelas coisas todas. Então, ele era um fanático. E hoje nós, às vezes, encontramos igrejas, às vezes uma igreja que fanatiza mesmo na televisão. É um fanatismo, às vezes um fanatismo um pouco ingênuo, inocente, simplório, um fanatismo em que talvez a pessoa nem acredite mesmo no que está falando. Alguns tipos de fanáticos na TV não acreditam naquilo. E outros acreditam. Existem pessoas que trabalham com a mente, há discipulados que é uma verdadeira manipulação mental, em que você perde a sua personalidade. Você deixa de ser você mesmo e passa a ser o líder. Isso é fanatismo. Eu tinha um grupo que nós fazíamos estudo bíblico discipulado corre esse risco do fanatismo, da loucura. Então eu lembro que um grupo chegou e falou para mim assim: olha, nós vamos na praça. Ele falou assim: minha turma não vai. Se você não vai, você fica aí, eu estou indo. Depois o outro chegou e disse para mim assim, até formou uma igreja chamada Aliança, né? Vocês devem saber quem é, mas não vou dizer o nome, não. Você riu, você vai ver que a minha sabe, né? Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, é o seguinte, na minha igreja ninguém pensa, eu penso. Eu falei: essa não é a minha igreja, não. Na minha igreja eu penso e todo mundo pensa. E quem quiser pensar contrário a mim, parabéns, pense à vontade. Eu estou bem preocupado. E daí, se você pensa diferente? Você não pode dizer assim: ó, Cristo não ressuscitou. Não, isso você não pode. Porque você não está fazendo nada. Nem deve ficar aqui quem não crê na ressurreição de Jesus. Não precisa vir na igreja. Não vai. Vou fazer outra coisa, sei lá. Mas que valor tem que não crê? Mas se você pensa em outras coisas aí, pensa à vontade. Então ele falou assim: olha, aqui ninguém pensa, só eu penso. Eu fiquei assustado. Falei: misericórdia. Só você pensa, é só meu pensamento que vai ser seguido. Eu falei: não, eu não concordo com isso. E muita gente fugiu de lá. E uns voltaram. E depois eu acho que ele desistiu disso, né? Porque depois eu encontrei com ele outras vezes, foi no lançamento do livro, e eu era amigo, continuou meu amigo, mas não é essa história de... Porque essa é a teologia de bengala, de muleta. A pessoa tentar impor uma teologia, entre aspas, na mente da pessoa, dizer que ela não pensa mais, mas que ela pensa os seus pensamentos. Isso é impossível. Nem a minha mulher pensa como eu penso, nem eu penso como ela pensa, nem meu filho, nem ninguém. E nem quero, porque no dia que houver uma coisa absoluta, aí pronto, acabou a pessoa deixa de existir. Agora, em algumas coisas, nós temos o mesmo pensamento, evidentemente. Nós temos um filme lá, todo mundo pensou igual, não foi? Ninguém pensou diferente, é um só pensamento. Ninguém pensou diferente. Nós falamos, um pensamento só. Mas aí existe aquela imposição de um só pensamento em que se transforma em fanatismo. Foi isso que Festo olhou para Paulo e disse assim: olha, Paulo, você é um fanático, você está louco, você leu muito, pegou uma mania de, talvez, dessas coisas assim, principalmente da ressurreição. Porque a ressurreição era um ponto de discórdia. Era o maior problema, e é até hoje, irmão.
O problema hoje é a questão da ressurreição. Se Cristo ressuscitou, existem sites organizados para desacreditar a ressurreição. A pessoa acredita em tudo. Um católico acredita em tudo. Na Aparecida, no São Jorge, São Sebastião, São Cosme e Damião. Aqueles dois foi caçado, mas a pessoa foi caçada, não acredita. Acredita em tudo. Quando fala ressurreição, será? Então, uma colega que trabalha lá na firma, e ela, um dia ela falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Ela pede oração, conversa, tudo. Aí um dia ela falou assim: será que Cristo ressuscitou mesmo? Eu falei: mas Lourdes, você não acredita em mim que Cristo ressuscitou? Que igreja que você está? Mas será que foi mesmo? Você vê que a ressurreição é um ponto muito importante. A gente deve ler as Escrituras, procurar guardar e formar um pensamento teórico da ressurreição, dentro da história, de valores históricos, nessa questão da verdadeira face da vida, e esse horizonte metafísico da fé na ressurreição. É um ponto muito importante. É como a sintonia fina de um rádio. Você vai pegar a rádio que você gosta, né? Aqui no Ribeirão só tem a Melody, o resto é meio ruim. Então você vai e passa. Não deu, volta, passou, foi muito, até você se sintonizar. Por isso que fala sintonizar, não é? Então a ressurreição é uma sintonia fina. Você tem que estar bem formulado a parte teórica da ressurreição, que é a história, os valores históricos, bem organizado na sua mente. Depois você vê os testemunhos dos primeiros cristãos a respeito da ressurreição. Uma coisa que eu tenho como testemunho íntimo, posso atribuir ao Espírito Santo, a história, a vida, o que seja, a Deus, o Espírito Santo que me ensina tudo, mas às vezes você só olha, o Espírito Santo me falou pessoalmente. Eu nunca disse isso. É difícil, acontece raramente. São tão poucas vezes que eu não me recordo direito. Então você tem que ter isso bem guardado na sua mente. Você quer ver uma coisa que, para mim, você não precisa pensar igual eu não. Eu penso assim, que se aquele grupo de quase 600 mil pessoas, vamos dizer, incluindo os estrangeiros, Tessalônica, a Grécia quase toda, né? Mais a Itália, talvez a Espanha e outras regiões na Arábia, todo aquele movimento em torno de uma pessoa que ressuscitou, você vai convir comigo que, vem cá, se fosse 2, tudo bem, 100, se é que foram enganados essas 100 pessoas, mas quase 1 milhão de pessoas, e Paulo disse que 500 ainda viviam e que foram testemunha. Existe uma forte razão para você acreditar que Cristo ressuscitou, em detrimento dos ensinos da filosofia que diz que não. Nós vamos discordar deles, porque as nossas provas da ressurreição são maiores, melhores e bem numerosas. São muita gente. Que não podia, você pode enganar um, pode enganar 2, pode enganar uma vila, você não pode enganar quase um povo inteiro. Então Paulo disse para Festo, para Agripa e para Berenice e outros que estavam ali, disse assim: olha, isso aí, Festo, não aconteceu num lugar escondido em Jerusalém. A ressurreição não foi assim: olha, nós estamos aqui, aí vem uma história aí, num lugar ali. Onde foi? Foi ali. Aonde foi que Jesus ressuscitou? Ali. Não sei direito, vim falar. Não, acho que foi ali. Ele disse: Festo, todo mundo sabe, inclusive você, sabe? Não aconteceu num lugar escondido, onde ninguém viu. É público, Festo. Agora, então Paulo, na verdade, eu acho que você, nesse ponto, eu acho que ficaríamos um pouco meio fanático, eu acho que ficaria, viu? Se você visse Jesus citado, você ficava meio doido assim. Duvido se alguém aqui chegasse ali
E não precisa nem ser Jesus com aspecto humano. Se uma luz forte caísse, ficasse 5 minutos acordado, queria ver quando ele levantasse, queria evangelizar pela porta, ficar doido correndo para a rua, aí, porque é muito forte. Então Paulo tinha uma certa razão para ser um pouco daquela, mas depois ele disse: eu não estou louco não, Paulo, eu tenho palavra de sã juízo, de consciência. Qual era a consciência de Paulo? Porque ele viu Jesus numa luz muito forte. Ele deve ter visto talvez alguma silhueta, né? Uma coisa translúcida, um Cristo, mas ele viu a voz, e ele, aquele impacto, aquilo tudo, se aquele homem não convertesse, ele, seria impossível não converter. Converteria ele qualquer um, até o imperador romano. Só que Deus ali tem uma escolha. Não queria essa experiência para um credo. Deus conservou a questão do judeu. É Paulo, judeu, da tribo de Benjamim. Porque era uma história mais interessante, válida, para contextualizar todo o cristianismo, é só passando pelo judeu. Jesus não ia chamar um grego nato, descendente de Demócrito, filho de Aristóteles, para fazer essa experiência com ele. É um judeu mesmo, chamou o judeu, e ele teve toda aquela experiência. Você imagina como é que Paulo estava aí. E você vê o seguinte: a segurança de Paulo diante de Festo, irmão, porque você sustentar um argumento desse, tinha que ter muita certeza. Paulo iria balançar na hora que Festo disse: você está louco, você leu demais, você não está, você está periférico, no mundo da lua, você não falaria. Então, a maneira como Paulo argumenta, a segurança que ele tem nas palavras, é um fato histórico incontroverso que Cristo ressuscitou. Porque ele não, se ele tivesse doido, aí tudo bem. Mas Paulo continua perfeito na sua racionalidade, fazendo argumentos profundos, teológicos, silogismo, falando, pregando, sem nenhum problema. Ele não estava louco. Então, se você olhar para o testemunho de Paulo, na parte emocional da fé e da racionalidade dele, de como ele usou a razão, Festo disse aquilo porque todo romano, teoricamente, negava a ressurreição. Para o romano, morto não ressuscita. Essa era uma categoria já do pensamento, já estava formulado. Era uma categoria do pensamento dele, de como pensar. Isso não estava resolvido. Mas Paulo estava exatamente derrubando aquela teoria. E fazendo isso na frente de uma corte, é muita ousadia. É muita coisa. Era impossível Paulo fazer isso se simplesmente ele tivesse fanatizado. Tivesse sido fanatizado por alguém. Tivesse fora do juízo. Uma pessoa que é fanática, ele não tem condições de defender o seu ponto de vista racionalmente, ele se perde na razão. Mas Paulo não se perdeu na sua racionalidade. Ele foi bem firme, conciso, foi concluindo de tal forma que eles ficaram meio impressionados. Ele deve ter chegado à conclusão: não, doido ele não está. O que aconteceu com ele? Eles ficaram impressionados. Agora, eles não acreditaram, eles não confessaram. Quer dizer, uma coisa é acreditar, eles ficaram ali meio sem saber o que dizer. Eles, na verdade, acharam incrível que Deus pudesse ressuscitar alguém dos mortos, e supondo que a maioria, até muitos cristãos, também acha isso difícil. Então, digamos assim, nossos políticos, nossos governadores, às vezes que dizem que são cristãos, com certeza eles têm muita dificuldade para acreditar na ressurreição, talvez nem acreditem. Muitos professores, se não a maioria das faculdades, a de filosofia mais do que as outras, também tem dificuldade, e às vezes confessam que isso é um mito, uma ilusão,
que foi uma criação dos discípulos. E muita gente simples acredita em tudo, santo de todo jeito, mas na ressurreição, não. Na ressurreição parece um mito. E Paulo diz: se você não crê na ressurreição, a sua fé é inútil. Por isso que nós temos que aprender a formular um pensamento próprio, chama-se teologia pessoal. Você tem que ter essa teologia bem arranjada na sua mente e crer no coração. Então você tem que ter a fé e a razão. Se você tiver isso, sinceramente, vou dizer, na questão de fé, você é inabalável, não tem como você desviar da fé. Jamais você desvia. Pode acontecer o que quiser. Pode acontecer o que quiser no mundo, que isso você não perde. Por causa da fé e da razão. Na questão da ressurreição. Você pode esquecer um monte de coisa. Você pode também ter, é claro, o Antigo Testamento. Eu tenho meu critério para olhar no Antigo Testamento. Mas não tem nada com Moisés. Ele é muito bonito, muito bonzinho, serve para muita coisa, mas para comparar com Jesus, só uma figura, um protótipo, uma figura assim, uma sombra, né? Ele está lá atrás, na sombra aqui na frente, mas não é com Cristo não. Moisés, Jesus é absolutamente distinto de todos. Profeta, Moisés, tudo. Não tem que se preocupar com Moisés. Nem tem que se preocupar com apedrejar ninguém, odiar inimigo, nem nada disso. É Jesus, Ele é o fim da lei. Então, esse pensamento é o que te mantém. Essa é a fé inabalável. A fé só é inabalável quando você tem a ressurreição como um fato. Senão, ela não é inabalável. A fé que não tem a ressurreição como um fato, ela é abalável. Ela é possível de ser destruída. Ela é possível de ser aniquilada, se tornar um nada, uma fé inútil, vã. Pode servir para você prosperar? Pode. Porque Jesus disse que até os incrédulos prosperam assim. Que acreditam. A fé é diferente de acreditar. Você pode acreditar numa boa agenda, e eu faço isso, você deve fazer também. Você pode acreditar que é possível você prosperar, e você prospera. Eu faço isso, todo mundo faz, e deve fazer mesmo, né? Isso é acreditar. E tem a questão de não acreditar, que é a incredulidade e festa. E para você não acredita que Cristo ressuscita dos mortos, nem pode ressuscitar os mortos, nessa beleza estética, né? Essa beleza da estética é uma coisa bela, é a ressurreição. Você não acredita? Então está perdido. Agora, se você acredita na história da igreja, do elenco, isso é bom, é construtivo, mas você tem que ter fé naqueles fatos, naquelas coisas transcendentais. E tem mais, não é uma coisa difícil de fazer. Por incrível que pareça, acreditar na ressurreição não é uma coisa, digamos assim, mas eu preciso de muita informação para acreditar nisso. E mais do que você tem, é impossível. Você tem muito argumento, muitos fatos históricos, muita gente que morreu no primeiro século por causa de Cristo ressuscitado, muita gente, para você acreditar. E fora isso, Deus escolheu Paulo para um testemunho singular, alguém que sabia o que ia falar. Então, uma fé assim, eu vou dizer para você, irmão, mas nem o diabo tira isso aí de você. Ele perde tempo. Se você tem isso bem formulado, nem o diabo consegue tirar isso da sua mente. Não tem jeito. Como é que ele vai fazer? Primeiro, ele tinha que ir lá no primeiro século e anular os fatos históricos. Ele não pode mais fazer isso. Já era. Segundo, você tem os testemunhos dos pais da igreja. Ele também não pode mexer nisso mais. Já era. Então, por que duvidar? Não tem razão nenhuma para duvidar.
A ressurreição de Jesus é um fato, e um fato que é vital, quer dizer, é uma condição de vida. É aquela velha história do sine qua non. Sem a ressurreição, nada é possível. Sem ela, não tem condições. Com a ressurreição, as condições são plenas. E olha o que mais. E Paulo disse que essa fé na ressurreição é, na verdade, a fé salvadora. Você já percebeu? Já percebeu? Lembra que Paulo falou para os romanos? Se com teu coração creres que Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição é um ponto central. De lá flexiona tudo. É como um coração. A ressurreição é o coração da religião, da fé. Tem isso, você tem tudo. E vem tudo o resto. Tudo você vai, vem, tudo. E depois as coisas acessórias, é você acreditar que pode avançar, prosperar. Isso é simples. Vamos ficar de pé.